Doutora Zelina, a senhora tem a palavra. Doutora, seu som está fechado. Obrigada, Simone. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reunião mensal da Somerge, dessa vez tendo o tema sobre a questão do Novembro Azul. Para isso, aqui estamos com o doutor Francisco Coutinho, que vai nos brindar e falando sobre saúde sexual do homem. O doutor Francisco Coutinho tem um vasto currículo e, no momento, ele é coordenador do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, da Sociedade Internacional de Medicina Sexual e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Aviso a todos que essa palestra está sendo gravada, tá bom, doutor Francisco? Para que depois aqueles que queiram rever e esteja disponibilizada. A palavra é do senhor, doutor Francisco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente essa noite. Bom, muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui representando a urologia nesse momento que é o Novembro Azul, que muitos relacionam ao câncer da próstata, mas a grande verdade é que o Novembro Azul ele é um evento para chamar a atenção da saúde do homem, né? Não só, né, nas questões prostáticas, mas em todas as questões urológicas que atingem nós homens, que acabamos, às vezes, por negligenciar um pouco os nossos cuidados. Eu vou dar aqui colocar a minha palestra, ver se vocês estão vendo bem. Estamos sim. Deixa eu botar no modo apresentação. Ok? Bom, então eu, eu, eu inicio, né? Como falei, agradecendo. Hoje eu além de coordenar o departamento de andrologia da SBU Rio de Janeiro, eu também sou responsável pela área de medicina sexual do Hospital Municipal da Piedade, na antiga Gama Filho, e onde eu tenho um prazer enorme em trabalhar com pacientes pelo SUS, fazendo aí um tratamento de primeira linha. Esse é o meu conflito de interesse. Eu sou idealizador, speaker uma substância, de um tratamento hoje em dia chamado Andropen, que nós vamos falar um pouquinho durante a nossa aula. Bom, eu queria começar essa aula dizendo assim para os senhores, né, qual é a importância do sexo nas nossas vidas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o sexo é um dos 4 pilares que medem qualidade de vida de uma população. Ou seja, ele é um indicador de saúde, de bem-estar físico, mental e social. Daí a necessidade da importância. Esse estudo da doutora Carmita Hábito, de São Paulo, que é um estudo que avaliou, o principal estudo do comportamento sexual do brasileiro. E nesse estudo ela demonstra que mais de 90% de homens e mulheres consideram o sexo como importante ou importantíssimo, mesmo nas mulheres que têm a fama de que não gostam tanto do sexo, mas isso aí realmente é um mito, na verdade, gostam sim de um sexo de boa qualidade. É, Também nesse estudo mostram que cerca de 80% dos entrevistados mostraram que realmente as dificuldades sexuais elas afetaram a autoestima, afetaram a área profissional, o relacionamento com a parceria e também com os amigos. E muito interessante que os homens têm uma certa ansiedade em relação à sua performance sexual, onde mais da metade dos homens temem em algum momento não ter uma ereção adequada para iniciar uma relação sexual. Um outro estudo interessante mostra que quanto melhor a rigidez peniana,
Isso tem uma relação direta com a satisfação sexual. Um homem com um pênis mais rígido e mais seguro, ele consegue se dedicar mais ao ato sexual, não ter tanta pressa, fazer ali todas as suas preliminares, diferente daquele homem que está passando por uma dificuldade erétil, de rigidez subplena, e ali tenta ao máximo ganhar tempo e tentar resolver as suas questões antes de perder por completo a sua ereção. A prevalência da disfunção erétil ela é extremamente significativa. Esse estudo do início da década de 90, de Massachusetts, esse estudo já mostrava que mais da metade dos homens, após os 40 anos de idade, apresentavam algum grau de disfunção sexual. E não eram graus tão pequenos assim, 25% deles moderada e 10% completa, ou seja, uma disfunção muito severa. E esse estudo ele foi reproduzido em todos os países, inclusive no Brasil, mostrando que realmente cerca de metade dos homens tem algum grau de disfunção erétil. E conforme a idade vai avançando, obviamente que a disfunção ela também vai aumentando a sua prevalência, como também ela vai aumentando a sua gravidade. E isso, óbvio, depende dos fatores de risco, das comorbidades que esse homem vai apresentar no decorrer da sua vida. Então, aqueles indivíduos que vão desenvolver diabetes, dislipidemia, doenças coronarianas, doenças do endotélio, né? Tudo isso vai afetar a função erétil, uma vez que esses são fatores de riscos, né? Tanto para a disfunção erétil de origem orgânica, física, mas também aqueles distúrbios emocionais, como a depressão e principalmente a ansiedade. Outros fatores que vão afetar a qualidade erétil são os maus hábitos de vida, o sedentarismo, o estresse, a obesidade, a alimentação inadequada que nós estamos vivendo, o uso abusivo de fumo, de drogas, de álcool, tudo isso também compromete a função erétil. Isso é muito importante porque nós estamos mudando todo o cenário da população brasileira. A gente o nosso país é um país que está envelhecendo, ou seja, cada vez mais nós teremos homens com um quadro de disfunção erétil e impacto isso em sua qualidade de vida. Além disso, nós sabemos que, como é um tema muito pouco discutido, porque envolve um constrangimento, envolve a sua intimidade, envolve tabus, envolve situações religiosas, culturais, muitas das vezes era subdiagnosticado. E com isso, você também tem um subtratamento. Muitos homens têm essa síndrome do super-homem, de achar que está tudo bem e demoram muito a procurar o atendimento médico e procurar solucionar a sua situação. Esse estudo também, conduzido pela doutora Carmita Abbott, ele é muito interessante porque ele vê como que nós médicos também temos um papel importante e uma certa culpa quando não abordamos adequadamente a vida sexual de nossos pacientes. Nós perguntamos sobre hábitos de sono, nós perguntamos sobre ritmo intestinal, nós perguntamos sobre uma série de coisas, mas quando chega nas questões sexuais, existe um certo constrangimento. Nesse estudo, ela mostrava que apenas um terço dos médicos isso são médicos urologistas, para vocês verem como é que essa situação ela é realmente muito impactante. Isso diminui para 10% se for um clínico geral ou médico de família. Mas em urologistas, apenas um terço dos médicos perguntavam aos pacientes sobre a vida sexual, faziam o questionamento ativo sobre a vida sexual. E esse grupo de pacientes, quando perguntados a ele se gostaria que o médico tivesse tocado no assunto e abordado isso para se sentir um pouquinho menos constrangido, 84% gostariam que sim, falaram que sim, que gostariam que tivesse sido abordado o assunto. Isso é muito importante porque principalmente no homem, a gente tem visto um crescimento muito grande de disfunções sexuais por ansiedade de performance. Não só aqueles indivíduos jovens, que têm aquele quadro clássico de ansiedade de performance, sem nenhum problema físico, mas homens que também estão vivenciando talvez algum grau de disfunção erétil, um grau leve, secundário a algumas comorbidades, mas que isso acaba gerando nele
uma grande ansiedade para que ele faça a atividade sexual. Então, diferente das mulheres, a ansiedade de performance sexual nos homens, ela é muito maior do que nas mulheres. Esse indivíduo que tem uma ansiedade, que vai para a relação sexual com ansiedade, ele aumenta o seu tônus simpático, porque ele tem uma descarga adrenérgica pelo medo. O organismo não sabe diferenciar se ele está com medo de ser assaltado ou se ele está com medo de falhar na cama. Então, ele aumenta o tônus simpático, né? Dificulta ali a dilatação vascular peniana, e esse indivíduo começa a se relacionar com o seu próprio pênis. Ele está tão preocupado em ter uma performance, em ter uma rigidez, que ele passa a se relacionar não mais com a sua parceria, mas sim com o seu próprio pênis. E aí ele cria uma tempestade perfeita, porque além dele aumentar progressivamente o tônus simpático, ele tem também uma redução das substâncias que promovem a ereção, porque ele tem menor ansiedade, ele se distrai e perde o estímulo erótico que seria necessário para promover a ereção. Então, ele promove pouco e ele atrapalha muito. E isso se dá por quê? Porque nós temos uma cultura extremamente machista, onde o pênis é o centro do universo, nós temos um ideal falocêntrico, né? Então, desde pequeno, isso aí vai ficando na nossa cultura, que você tem que ter uma masculinidade muito exacerbada, que acaba, obviamente, às vezes, intoxicando esse homem. Além disso, a gente vive hoje, principalmente os mais jovens, um mundo irreal, um mundo de redes sociais onde tudo é perfeito, onde ninguém falha, onde todo mundo é bonito, o mundo é lindo, e essa não é a verdade do dia a dia. E aí a gente sabe que, na verdade, o símbolo masculino não é o pênis, e sim o pênis ereto. Isso foi construído dentro de uma sociedade. A gente não vai ver nunca a mídia retratar um grande herói com uma dificuldade erétil. Um 007 não poderá nunca falhar na hora H, mesmo ele estando cansado, mesmo ele tendo tomado tiro, mesmo ele pulando do avião, ele vai estar lá sempre com seu ar de que vai resolver e vai ter a sua ereção. Então, essa associação de rigidez peniana e masculinidade, ela é muito grande. Tem um autor que ele fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: o homem, quando falha, ele não quer ser consolado, e sim curar-se sozinho. Nesse momento, ele deseja desaparecer magicamente e voltar montado num pênis ereto, como um cavaleiro ressuscitado do apocalipse vivido. Essa frase, ela resume exatamente o sentimento que o homem tem quando ele tem uma dificuldade, uma falha erétil, o que não deveria ser, mas infelizmente é isso que ocorre. Bom, esses homens que têm uma dificuldade sexual, eles precisam de uma rede de apoio, eles precisam de apoio muitas das vezes emocional, com psicoterapia, um andrologista, muitas das vezes não adianta um urologista, porque nem todo urologista tem formação andrológica. Ele faz a formação dele, ele aprende a pôr uma prótese, ele prescreve uma medicação, mas ele não tem uma escuta apropriada, ele está carregado de preconceitos e etc. Então, é sempre importante o paciente ser encaminhado aos cuidados de um andrologista que vai conduzir sempre de melhor forma as questões sexuais. E também é fundamental o apoio da parceria, o diálogo entre os casais, que nós vemos que na prática isso é muito pouco, isso é pequeno. Os homens vão sofrendo muitos anos sozinhos, muitas das vezes criando expectativas ruins, desagradáveis para as suas parcerias, que acabam ficando inseguras, não sabe se o homem tem uma outra parceria fora do relacionamento, se aquele homem não sente mais desejo pela parceria dele. Então, eles vão criando uma série de dúvidas que são apenas decorrentes da falta do diálogo, de falar: olha, eu estou com uma dificuldade, nós vamos atrás disso, vamos buscar o que é. Pode ser um problema orgânico, pode ser um problema emocional, pode ser uma fase da minha vida. Então, isso é muito importante, a parceria estar junto nisso.
Agora, nem todo homem jovem ele tem um problema de origem emocional. É muito importante a gente fazer a investigação, porque cerca de 30% de homens jovens, devido a várias questões de hábitos inadequados de vida, tem já algum componente orgânico que possa estar por trás dessa queixa que muitos estão considerando como apenas emocional, mas não, então ela tem que ser investigada. E por outro lado, aqueles indivíduos que têm fatores de risco, uma hipertensão, uma diabetes, uma dislipidemia, não necessariamente vão estar vivenciando uma disfunção erétil de origem orgânica. Às vezes ele tem o quê? Ansiedade de performance. Às vezes ele tem 40, 50 anos, o açúcar está controlado, a diabetes está controlada, a dislipidemia está controlada, a hipertensão está controlada, ele não usa um beta-bloqueador, ele não usa hidroclorotiazida, que são medicações ruins para a função erétil, e ele está tendo uma dificuldade, muitas das vezes, de origem emocional. Ou seja, ele espera que o pênis dele tenha a mesma reação que ele tinha há 20, 30 anos atrás. Isso aí, às vezes, vai criando nele uma ansiedade de performance, agravando um problema que seria extremamente leve. E para isso a gente precisa entender como é que funciona o pênis. O pênis, na verdade, ele tem 2 cilindros, tá? E dentro desses cilindros é como se tivessem milhões de cachos de uva. Cada uva dessa é um vaso. Cada casca de uva dessa é feita de musculatura lisa, né? Ou seja, para o pênis ficar duro, ele tem que sair de um estado de uva passa para uma uva plena, uma uva cheia. Então, o que vai fazer o pênis entrar em ereção é o relaxamento adequado da casca dessa uva, que são chamados sinusoides. Então, tudo isso é mediante o estímulo neurológico, tanto ele central, fazendo a ereção psicogênica, que é aquela ereção provocada de origem central por estímulos eróticos sensoriais que ele vem a ter, ou por fantasias, como também pela ereção reflexogênica, que é aquele estímulo peniano, tanto pelo tato, pelo toque, quanto pelo sexo oral, que vai aumentar também o arco reflexo peniano. Mas tudo isso é gerenciado pelo sistema nervoso autônomo, que o nome já diz, nós não temos qualquer controle sobre ele. Então, se eu pudesse hoje definir, eu não falaria que os homens têm entre as pernas, não é um pinto, como a gente sempre fala, é um gato. Que quem tem um gato sabe que o gato tem vida própria, ele vai fazer as coisas quando ele quiser, do jeito que ele quiser. E se você joga atenção para ele, ele desaparece. Se você tira a atenção dele, aí sim ele chega perto de você. Então, o gato seria o animal que deveria representar o membro masculino pelo comportamento que ele tem. Bom, e como é que funciona o estado de ereção? Quando você tem um estímulo erótico neurogênico, né? Você tem a liberação nas terminações nervosas do óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai estimular a guanilato ciclase, que vai transformar o GTP em GMP cíclico. É o GMP cíclico que causa o relaxamento dos sinusoides e a entrada de sangue. Bom, parte desse GMP cíclico ele é destruído e metabolizado pela fosfodiesterase 5, que vai realmente botar o pênis em estado de flacidez novamente. Aonde que as medicações que nós conhecemos, os inibidores da fosfodiesterase 5, Viagra, Cialis e outros mais, eles atuam bloqueando a fosfodiesterase 5. Então, eles bloqueiam a fosfodiesterase 5, aumenta, então, a concentração do GMP. Por isso que eu falo que aqueles indivíduos que estão muito ansiosos, eles têm uma perda do estímulo erótico, eles param de ter a liberação de óxido nítrico, ou seja, o remédio muitas das vezes falha no homem jovem ansioso, porque, na verdade, embora ele esteja bloqueando a fosfodiesterase 5, ele não está produzindo GMP, tamanha a ansiedade dele. Isso também ocorre naqueles indivíduos neuropatas, aquele indivíduo que fez uma lesão raquimedular, aquele homem que fez uma cirurgia radical da próstata
com lesão dos nervos eretores. Então, eles não têm uma boa resposta à medicação oral, exatamente porque eles não têm a produção do GMP cíclico. E aí o que acontece nos homens, na maioria das vezes? Ele tem uma dificuldade erétil, a primeira coisa que ele faz é correr para uma farmácia e começar a comprar por conta própria tadalafila, sildenafila, que é um problema, porque na primeira dificuldade ele vai atrás de um tratamento, muitas das vezes sem a devida orientação, e isso vai lá na frente gerar uma série de outras alterações nesse indivíduo. O que ele deveria fazer, realmente, principalmente naqueles ansiosos, é buscar a psicoterapia que vai levar a esse indivíduo à cura completa, porque uma vez ele não tem um problema de origem orgânica, e sim apenas uma ansiedade de performance, causando sim uma resposta química, que é a liberação de adrenalina, e uma resposta física, que é a contração vascular, mas tudo de origem cerebral. Se a gente for ver como é que foi a evolução do tratamento, né, é muito interessante. Se pensar que em 1969, o homem tinha capacidade de botar um astronauta pousando na Lua e trazer ele em segurança de volta, esse mesmo cientista, esse mesmo astronauta, se tivesse uma disfunção erétil, ele não teria absolutamente nada para fazer para tratar. Por quê? As primeiras próteses penianas, elas só começaram a ser lançadas no início da década de 70, em 73, 74, as próteses maleáveis e as próteses infláveis. Na década de 80, através desse autor, Dr. Ronald Virag, que descobriu ao acaso que o uso da papaverina poderia promover uma ereção, nós iniciamos uma nova fase onde o tratamento medicamentoso não cirúrgico foi inserido para a disfunção erétil. E a terapia intracavernosa, que é injetar medicamento dentro do corpo cavernoso, inicialmente com a papaverina e depois com outras medicações que nós vamos falar à frente, foi o grande tratamento até o final da década de 90, com a chegada do Viagra, que deu início a essa era das medicações orais. O que nós esperamos no futuro é mais uma terapia regenerativa, através da terapia de onda de choque, do plasma rico em plaquetas, da célula-tronco. Então, são tratamentos que poderão chegar em algum momento no nosso braço de tratamento, mas hoje ainda eles estão ainda em fases sem a devida validade científica. São poucos artigos, são poucos estudos, não são estudos muito robustos. Nesse mesmo período, embora o tratamento tenha evoluído significativamente, a propedêutica evoluiu muito pouco. A gente tinha no início do final do milênio, né, e início no novo milênio, algumas técnicas de investigação, como a cavernosometria, arteriografia, rigiscan, que foram paulatinamente abandonados, não são mais feitos. Nós, hoje em dia, temos uso de questionários, principalmente em estudos científicos, onde você tenta pegar um dado subjetivo, que é a queixa do indivíduo, e transformar num dado objetivo através de um questionário validado. E uso, obviamente, de lançar a mão de laboratórios, porque às vezes o paciente tem uma disfunção erétil e ali na investigação descobre que ele é um diabético grave, descompensado, ele descobre que está hipogonádico, os níveis de testosterona estão muito baixos. Então, obviamente que existe uma necessidade de uma avaliação laboratorial mínima, mas fundamental. E nós temos hoje em dia o retorno de um exame que era usado no final da década de 90, que é o Doppler peniano com prova farmacológica. Então, nós injetamos uma medicação, um vasodilatador intracavernoso, e fazemos, então, a avaliação vascular do pênis, de forma muito menos invasiva do que a arteriografia e cavernosometria. Então, é um exame extremamente fácil, é um exame que serve para apresentar ao paciente uma outra opção terapêutica, que é a terapia intracavernosa. Naqueles indivíduos jovens e ansiosos, às vezes esse exame ele é curativo, porque ele demonstra ali que está tudo perfeito, então o paciente se convence de que aquilo está bem.
E ele vai ser, então, um divisor de águas de qual tratamento que eu vou buscar a partir de uma alteração vascular ou não que esse paciente venha apresentar. Então, é um exame que realmente hoje está sendo feito com muita frequência. Esse aqui é um exame sendo feito no meu consultório, onde a gente faz a avaliação vascular e esses parâmetros que a gente mede aqui, vamos dizer se esse indivíduo tem uma insuficiência arterial, e se ele tiver uma insuficiência arterial, isso é um marcador de risco cardiovascular. Esse indivíduo deve ser orientado a fazer outras avaliações, como o Doppler de carótidas, angio-TC, para poder ver se ele tem obstrução vascular em outros órgãos, tá? Ou esse indivíduo pode ficar com um diagnóstico de disfunção veno-oclusiva ou fuga venosa, uma perda da capacidade de distensão dos sinusóides. Eles não conseguem distender a ponto de represar o sangue dentro do pênis. Então, o sangue entra bem para o pênis, mas ele sai também e ele fica aquela ereção meia boca, demi-bombê, como a gente brinca, né? Mas aquela ereção que não é suficientemente rígida para um estado penetrativo. Além disso, nesse exame, tá certo aqui. Além disso, nesse exame, a gente também pode documentar uma série de alterações que podem ocorrer no pênis, principalmente com a doença de Peyronie, né? A doença de Peyronie, ela é uma alteração, é uma fibrose da túnica albugínea, tá? Essa fibrose da túnica albugínea, ela faz com que aquela área fibrótica perca a elasticidade e esse pênis, então, ele vai apresentando curvaturas, a maioria das vezes uma curvatura dorsal, mas ela pode ser uma curvatura ventral, ela pode ser uma curvatura para o lado, ela pode ser uma curvatura biplanar para cima e para o lado, ela pode ter encurtamentos, ela pode fazer um anel de guardanapo. Então, é uma doença que já foi descrita há quase 300 anos pelo Dr. François Guillaud de la Peyronie, que deu nome à doença, que era o médico do rei francês, o Luís XV, mas até hoje nós não temos um tratamento realmente adequado, padrão ouro para a doença de Peyronie. O que a gente propõe, o que mostram os guidelines, é que a tração peniana na fase aguda, às vezes associado ou não a antioxidantes, como vitamina E, pentoxifilina, colchicina, esses antioxidantes podem minimizar a doença de Peyronie. Os tratamentos cirúrgicos, eles podem ser feitos encurtando aquele lado longo, ou seja, eu não mexo aonde tem a placa, onde tem a fibrose, mas eu vou do outro lado e eu encurto um pouco. Naqueles indivíduos que têm um pênis grande, isso aí, ok, porque ele vai perder cerca de 1, 2 centímetros, mas aqueles indivíduos que têm um pênis um pouco menor, isso é mais complexo, principalmente se a curva for muito grande, for acima de 60 graus. Para esses pacientes, nós podemos fazer algumas cirurgias de enxertos, mas essas cirurgias de enxertos, embora bonitas cirurgias, elas, na grande maioria das vezes, elas comprometem o mecanismo vascular, o mecanismo e esses pacientes acabam desenvolvendo a disfunção veno-oclusiva, ou seja, o sangue acaba escapando porque a compressão das veias emissárias que levam o sangue embora, elas não ocorrem de maneira correta, e aí esse indivíduo fica, às vezes, com o pênis reto, bonito, mas não mais com uma ereção adequada. E, muitas das vezes, ele tem que migrar para uma prótese peniana. Em falar de tratamento, né, todo mundo conhece aí os famosos comprimidinhos, né? O Viagra, que lançou primeiro, o Cialis, o Levitra, o Eleva no Brasil, mas essas medicações elas não são uma panaceia, elas não vão funcionar em todos os casos. Nós sabemos que cerca de 40% dos pacientes, eles não respondem ou eles não toleram devido aos efeitos adversos que essas medicações podem causar. A tadalafila pode causar dor muscular, ou o sildenafila está muito associado à cefaleia, à palpitação, a um rubor. E muitos pacientes confundem isso, acabam se assustando de forma grande, até porque eles são cercados de mitos. Já tem mais de 20 anos que o Viagra foi lançado, e até hoje eu preciso convencer meu paciente que essas medicações
elas são protetoras cardiovasculares, como saiu no ano passado um estudo mostrando que o uso dos inibidores da fosfodiesterase 5, eles reduziam em 13% eventos cardiovasculares graves, em comparação com indivíduos que não tomavam, e reduziam em 25% a chance de morte súbita. Ou seja, essas medicações, diferente do que a maioria da população pensa, eles não atacam o coração, não fazem mal para o indivíduo, eles são até protetores endoteliais. Né? Então, essas medicações são cercadas de mitos, porque no passado muitos pacientes usavam os nitratos, coisa que hoje em dia raramente nós vemos na prática clínica, pacientes usando nitrato, que seria a única contraindicação absoluta ao uso dessa medicação devido ao sinergismo de resposta. Então, isso tudo faz com que, muitas das vezes, o paciente não responda ou abandone o tratamento. Quando o paciente refere que está vivendo uma falha, a gente tem que ver se esse indivíduo está passando por ansiedade, está com uma ansiedade de performance muito grande, precisa de uma psicoterapia, se ele está com a testosterona baixa, precisa repor a testosterona, porque nesses casos a medicação realmente piora a resposta, se ele está diabetes, se ele está descontrolado, porque também piora a resposta medicamentosa, se ele está tomando de forma correta, se a gente não precisa trocar um remédio por outro para que ele melhore os efeitos adversos. Se a gente vai associar, por exemplo, a tadalafila diária, que é muito usada hoje, mais uma própria tadalafila ou uma sildenafila de demanda para complementar aquele indivíduo, ou seja, para você dizer que ele realmente não está funcionando com medicação oral, uma série de intervenções que você precisa fazer antes de jogar a toalha. E quando realmente aquele indivíduo está passando por uma refratariedade à medicação oral, a grande maioria dos urologistas, não os andrologistas, mas urologistas, propõem ao paciente a prótese peniana. Tanto a prótese maleável, onde o pênis vai ficar sempre rígido, apenas vai mudar para um lado e para o outro, vai dobrar para ele poder esconder a prótese dele, ou a prótese inflável, que ele tem um sistema hidráulico, onde esse meio aqui da prótese, ele é todo oco. E quando ele aciona na bombinha, que fica dentro da bolsa escrotal, o reservatório joga o líquido para dentro desse cilindro, deixando o pênis em ereção. Ambos as próteses, elas cumprem o prometido, que é a atividade penetrativa. O que muda uma prótese de outra, obviamente, é o preço e a capacidade de ocultação delas. Então, quem tem dinheiro para pagar uma prótese que custa cerca de 60, 70 mil reais e não é coberta pelos planos de saúde, usa a prótese inflável, que obviamente que ela tem mais tecnologia. Aqueles que não podem vão se beneficiar muito bem com a prótese maleável. Porém, prótese peniana, ela deve ser sempre postergada para a última opção. Porque você, embora você, quando coloca uma prótese e que dá certo, você tenha aí 80% de satisfação do paciente e da parceria, você tem uma incidência aí de cerca de 3%, e isso pode aumentar para 5, 10% se o indivíduo for diabético, de risco de infecção da prótese peniana. E infecção da prótese peniana significa a extrusão dela. A prótese é expulsa do corpo cavernoso. Você precisa remover essa prótese. Às vezes é muito difícil, você não consegue colocá-la novamente, porque você está tudo infectado aqui dentro do corpo cavernoso. Esse paciente vai ter que aguardar 2, 3, 4 meses para tentar um novo implante peniano. Só que essa área toda, esse tecido cavernoso que foi criado para a colocação da prótese, ele vai ser todo ocupado por fibrose, ou seja, a chance de sucesso de um segundo implante de uma prótese peniana é mínimo. Então, nós devemos aguardar a prótese peniana para o último caso, quando nada mais faz efeito. E o que tem entre a prótese peniana e a medicação oral? A medicação oral não entrega o que eu quero, mas eu acho que ainda não está na hora de uma prótese peniana. Então, o que existe é a terapia intracavernosa. A terapia intracavernosa
ela tem uma eficácia de 80% a 90%. Em alguns casos, como a prostatectomia radical no indivíduo que previamente tinha boa qualidade erétil, ou um paciente que teve um trauma raquimedular, a chance de resposta da terapia intracavernosa, ela beira 100%, o que é muito grande em termos de medicina. Essa terapia intracavernosa, como eu falei, ela foi proposta pelo Virag em 1982 e foi também foi francamente divulgada após uma apresentação do Dr. Brindley, que virou uma grande história dentro da andrologia, que durante um congresso americano de urologia, ele se auto-inoculou de uma medicação e foi dar a palestra dele, e ele, durante a palestra, ele falou, olha, eu estou em ereção agora porque eu fiz a aplicação da medicação, e há relatos, inclusive, na literatura médica, que ele teria, então, abaixado as calças para que as pessoas pudessem ver. Isso aí, obviamente, criou um grande burburinho e ajudou até a divulgar a terapia intracavernosa numa época que a divulgação não era como é hoje, onde você faz algo agora e em 15, 10 minutos todo mundo está sabendo. Bom, ela faz através de uma combinação de medicações. Se você tem a prostaglandina pura, que é a única medicação que é vendida em farmácia, em drogaria, que é o Caverjet, é uma medicação que a grande maioria dos médicos acaba por não utilizar, porque ela é cara, ela está muito associada à dor peniana, uma ereção dolorida, porque trata-se de prostaglandina, um mediador de dor, e ela acaba sendo muito cara para os pacientes. A grande maioria no Brasil da terapia intracavernosa é feita por farmácias de manipulação com combinações de papaverina, prostaglandina e fentolamina, são os 3 principais remédios utilizados, chamados Bimix e Trimix. O problema da terapia intracavernosa é que ela sempre teve uma adesão muito baixa, um abandono muito alto. O próprio médico cria muita dificuldade em propor, olha, você quer fazer uma injeção peniana? Essa palavra injeção desperta os medos mais infantis de todos nós. Então, você acabava falando, não, eu não quero uma injeção no meu pênis, né? Imaginava logo uma agulha grande, fincada na glande, né? E tem um trabalho interessante que mostra que a expectativa da dor ela é 5 vezes maior do que a dor real. Um médico fez isso, ele chamou um grupo de pacientes e falou, olha, nós vamos fazer um tratamento e eu vou aplicar uma injeção no seu pênis. E aí deu uma escala de dor, a média da escala de dor foi 5, né? Uma dor média. E ele aplicou, ele deu a picada e deu novamente a escala e ela caiu para 1. Ou seja, a expectativa da dor é muito maior do que a dor em si. A dor, na verdade, é menos do que espremer uma espinha. E aí, com o advento de Ozempic, Saxenda, a própria insulinoterapia, uma nova forma que torna mais palatável o tratamento, foi então criada a Andropen, que é uma maneira muito mais interessante para o paciente, porque ao invés de ele aplicar com seringa, ele tem uma caneta onde ele tem multidoses aqui, e ele vai usando conforme a necessidade. Ela é prática, ela é segura, ela é discreta, tá? Então ela é aplicada na base do pênis, tá? Ou seja, nessa região não tem quase sensibilidade, é muito tranquilo. E aí, olha, o paciente passa por um treinamento de utilização de caneta, todo um cuidado especial, remoção de pelos, para ele poder ter uma boa identificação do local, né? E está com som aqui, posso tirar o som. E aqui, olha, na minha clínica e no hospital público, eu faço com que ele primeiro faça todo o ritual, né, de aplicação, para depois, num segundo momento, eu levar esse paciente para que ele aprenda, que ele faça sozinho a aplicação, aprenda a fazer adequadamente a aplicação, porque isso está
é diretamente relacionado ao sucesso da terapia. O paciente precisa se sentir seguro. Não tem dor, mas ele precisa aprender. Se ele fizer de maneira equivocada, se o médico não for um especialista no assunto, ele pode desenvolver um quadro de priapismo, que é uma ereção prolongada, mas isso só ocorre quando realmente o profissional não sabe lidar ainda com a terapia intracavernosa, porque o ideal é você iniciar com uma dose muito baixa e aumentar progressivamente, evitando assim a ereção prolongada. Muito embora existam antídotos que o próprio paciente pode aplicar no pênis para poder reverter uma ereção prolongada. Os pacientes, como eu falei, que mais se beneficiam dessa terapia são os pacientes que fizeram a prostatectomia radical. Muito embora hoje se fale muito da terapia robótica, né, a cirurgia robótica, o que os estudos mostram que ela melhora o tempo de cirurgia, ela realmente reduz a agressão dos nervos eretores, mas as taxas, tanto de continência quanto de disfunção erétil, elas não mudam muito para a cirurgia tradicional, da cirurgia retropúbica. Então, isso é muito importante que os cirurgiões alinhem bem essas expectativas com o paciente, porque às vezes ele vai lá fazer uma cirurgia robótica achando que aquela cirurgia não vai trazer nenhum comprometimento na função erétil dele, e ela ocorre em cerca de 70% dos casos. Associada à terapia intracavernosa com as bombas de vácuo peniana, elas vão ajudar na reabilitação peniana pós a cirurgia radical da próstata. A bomba peniana como método de ereção para uma penetração é realmente muito ruim, porque dá ali um pênis meio pendular, não dá uma rigidez muito boa, tem que colocar um anel. A gente faz naqueles pacientes que não querem, em hipótese alguma, migrar para a prótese peniana e não tem realmente uma resposta adequada com a terapia intracavernosa. Aqui, como eu falei, é o futuro a terapia intracavernosa, até a toxina botulínica está sendo proposta em alguns casos para poder tentar melhorar a resposta dos pacientes, mas é tudo muito novo. Bom, então assim, eu tentei correr o máximo possível, que é um assunto muito amplo, né? Cada teminha desse daria mais de uma hora por aula, se eu fosse falar só de medicação oral, só de terapia intracavernosa, só de próstata peniana e doença perioní. Então eu tentei trazer um pouco de informação para todos, e é assim que o homem fica diante de uma dificuldade sexual. É assim que a gente acha que não só aquele homem, como a sua parceria, como toda a família e amigos que estão em volta dele, devem ficar se procurarem o tratamento adequado e no tempo correto. Muito obrigado. Aqui tem os contatos, tanto os meus, quanto da Andropen, quanto da Abens, que eu tive o prazer de presidir, e que reúne os maiores pesquisadores em medicina e saúde sexual. É uma associação multidisciplinar com psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, urologistas, fisioterapeutas pélvicos. Então, é realmente uma associação muito completa, multidisciplinar, como deve ser a abordagem da disfunção sexual. Muito obrigado a todos. Doutor Francisco, nós é que agradecemos o brilhantismo da sua aula e estamos abertos aqui para perguntas, para debate. E, antecipadamente, né, chamou a atenção a questão do subdiagnóstico, né, subtratamento e da falta nas consultas, de se perguntar sobre a sexualidade dos pacientes. E, muitas vezes, se perde a oportunidade de fazer um diagnóstico, às vezes, não só de ansiedade, mas doenças orgânicas, como endocrinológicas, né? Fora a hipertensão, diabetes, que isso aí é mais comum, mas principalmente, às vezes, em pacientes jovens. Eu já vi um caso que um paciente jovem, um adulto jovem, saindo já da adolescência, né? E que, na realidade, ele tinha uma disfunção erétil, correu vários urologistas, foi para terapia, e, na realidade, esse paciente, esse jovem, tinha um adenoma de hipófise. Então, como se perde a oportunidade, muitas vezes, de diagnóstico, né? E, principalmente, por questões culturais, né? A questão do tabu,
O homem, em geral, ele não procura atendimento, então, muito importante essa abordagem, não só para a questão da disfunção erétil, mas qualquer outra patologia. É aquela história, como o senhor mostrou, o homem é forte, o homem não adoece, ele tem que aguentar tudo, é o super-homem, mas, na realidade, é um ser humano e que tem as suas fragilidades como qualquer um outro. Então, eu achei muito interessante essa abordagem. Eu até queria ver na sua experiência esse o fato, como eu citei, do adenoma de hipófise, se isso tem sido frequente na sua clínica. Bom, Zelina, você resumiu muito bem. Eu acho que é exatamente isso que ocorre. A gente tem aí, eu acho que mexer com a sexualidade, ela mexe com os nossos próprios fantasmas, né? Porque nós somos médicos de um lado da mesa, mas nós saímos dali, somos homens, ou somos mulheres casadas com homens com as suas dificuldades. Então a gente está ali sempre lidando com os nossos tabus, com nossos medos, com nossos fantasmas. Eu sempre falo para os meus pacientes que o pênis, diferente do que muitos pensam, ele não é um termômetro de amor, ele não é um termômetro de interesse, nem de masculinidade, de virilidade, mas o pênis, ele é um termômetro de saúde física e mental. Então, sempre que o pênis estiver funcionando mal, você tem que ir atrás, porque ou esse indivíduo tem um componente orgânico, alguma doença física, e aí entra aí a questão do adenoma, quando você falou do seu paciente, eu há 3 meses, há uns 6 meses atrás, atendi o caso exatamente igual, ele tinha passado por uns 6 a 7 urologistas, e todo mundo falou que era psicogênico, eu fui falar, não, vamos investigar. A disfunção psicogênica é o mais provável, mas ele é um diagnóstico de exclusão. Eu preciso primeiro certificar que nada tem. E é na primeira dosagem prolactina dele, lá em cima, ressonância magnética, tinha um adenoma de hipófise e esse paciente foi tratado e realmente faz. Já peguei casos com pacientes com diabetes descontrolado, já peguei casos com pacientes com insuficiência arterial e síndrome de Lerich, com obstrução vascular importante, significativa, que ele achava estava fazendo fisioterapia nas pernas, com dor nas pernas, e até hoje ninguém sabia o que ele tinha. Então, realmente o pênis, ele sempre é um marcador de saúde física e mental, e a gente tem que ficar sempre atento. E tentar trazer isso para o nosso cada vez mais das escolas médicas. Por incrível que pareça, nas próprias escolas de saúde, de medicina, de enfermagem, nós não lidamos, nós não temos educação sexual. Os nossos jovens, eles são educados basicamente por pornografia. Hoje em dia, os jovens são. E aí você tem jovens que acham que o pênis é pequeno, que o pênis é normal, porque o modelo que ele vê é o modelo da pornografia, que é um ator com pênis enorme. Ele tem uma ideia que o sexo é um batistaca, que acha que aquilo que é uma pegada, que o tempo da ejaculação tem que durar 40 minutos, quando a gente sabe que o tempo, o IELT, que é o tempo de latência intravaginal, é de 5 a 6 minutos. Essa é a mediana. Uma vez penetrado, 5 a 6 minutos, o indivíduo, se estiver dentro desse prazo, ele não é um ejaculador precoce. Então, criando uma série de mitos, e aí você tem aí cada vez mais jovens sendo presas fáceis de pseudoclínicas que são anunciadas aí na mídia como se fossem clínicas super especializadas no assunto, quando na verdade são ratoeiras que estão buscando ali a fragilidade dos nossos pacientes de uma forma geral. O doutor Zilli levantou a mão. Doutor Zilli, está me ouvindo, doutor Zilli? Estou com dificuldade, se desculpa, estou com dificuldade de conexão de imagem. Não estou conseguindo aqui, vocês me perdoem. Doutor Coutinho, me perdoe, o senhor não vai me conhecer pessoalmente ao vídeo, mas tudo bem, eu consigo às vezes lhe ver, às vezes não. Agora, por exemplo, vamos tentar que eu estou vendo a Zelina. Agora vimos você. Viu, né? Está entrando e saindo. Tudo bem, Coutinho, olha, meus parabéns aí pela sua apresentação, muito boa, muito prática e muito objetiva.
Eu também vou fazer uma pergunta bem objetiva para você. Eu sou cardiologista, faço clínica, sou cardiologista e vejo muito paciente com disfunção erétil na minha clínica, quase que diariamente eu vejo isso. Agora, eu tenho muita discussão com os urologistas, porque me parece que uma parte dos urologistas contraindicam você iniciar o tratamento com a Prostadil, por exemplo, com a prostaglandina, por conta que essas injeções de prostaglandina teriam um risco muito grande de desenvolver priapismo e, ao mesmo tempo, a frequência dessas injeções podiam levar a fibrose na base peniana e dificultar depois uma colocação de prótese. Eu queria ouvir a tua opinião e a tua consideração a respeito disso. Muito obrigado. Tá, obrigado, excelente a sua pergunta, Zili. Na verdade, que eu trabalho com terapia, eu sou formado em 91 pela Unirio e trabalho com sexualidade desde que eu entrei na minha residência médica. Então, desde 93 eu trabalho com sexualidade, são 30 anos, e naquela época eu só tinha terapia intracavernosa. Então, eu faço terapia intracavernosa há 30 anos, tanto que eu fui o desenvolvedor da Andropé. O que eu posso falar, de uma maneira geral, sem nenhuma crítica ou condenação aos meus colegas, é que nós temos pelo menos uma geração inteira de urologistas que saem da residência médica fazendo uma prostatectomia radical, uma cirurgia percutânea, cirurgias de ampliação de bexiga e etc., mas que não sabem conduzir uma terapia intracavernosa que tem uma curva de aprendizado muito pequena. Então, o médico, nós sabemos, nós somos médicos, que quando ele está inseguro de uma terapia, ele condena ela ao invés de, muitas das vezes, indicar um profissional que esteja devidamente capacitado. O risco do priapismo, ele é diretamente proporcional à técnica. Por exemplo, como é que eu não tenho priapismo dos meus pacientes? Tá? Com raríssimas exceções, que eu vou dizer quais. Mas como eu não tenho priapismo, eu faço um teste de ereção no meu consultório, eu faço um Doppler peniano, ali eu já sei qual é a fórmula ideal para ele, qual é a dose que ele respondeu. Se ele tiver um priapismo, ele está tendo um priapismo na minha clínica, e é onde eu, com toda segurança, vou fazer a injeção de fenilefrina dele em baixíssimas doses, sem nenhuma repercussão cardiovascular, né? E vou reverter aquela ereção dele. E ali eu escolho a medicação ideal, a mescla ideal para ele, e começo com a medicação na dose mais baixa que eu puder. Eu falo para ele, você vai começar, as primeiras aplicações, elas não vão ter efeito. É você quem vai descobrir a dose boa, dose que vai te dar uma ereção de boa qualidade e que não dure mais do que 1 hora. E então é o paciente que vai ajustando a medicação dia após dia, tá entendendo? Para que quando ele chegar na dose adequada, ele foi como estivesse adoçando um café ou adoçando uma bebida. Então, ele nunca, se ele fizer dessa maneira, ele dificilmente vai ter um risco de priapismo, exceto os indivíduos psicogênicos. Aquele indivíduo bombado, que toma testosterona, que tem uma ansiedade de performance terrível, esse indivíduo tem um corpo cavernoso muito bom, então o limite entre a dose baixa e a dose forte demais, ele é muito tênue. Então, esses indivíduos são os indivíduos que eu sempre recomendo que eles tenham consigo o uso do reversor, que é a fenilefrina, e eles são orientados a usar caso a ereção se prolongue. E também, quando isso ocorre apenas nas fases iniciais, onde eles ainda estão muito ansiosos, mas depois elas se equilibram. Então, em relação a priapismo, é o medo é o medo de quem não faz. Essa é a minha sinceridade, de quem não faz. Quem faz, quem sabe fazer, não tem medo algum de priapismo. Em relação a nódulo, que é realmente um outro efeito adverso dessa terapia. O nódulo, ele também está relacionado à técnica. Volumes muito altos,
técnica errada, aplicação errada, a pega peniana errada. Você viu naquele vídeo como que eu treino exaustivamente meu paciente. Meu treinamento leva quase 1 hora para que o paciente tenha domínio. Toda vez que ele vai numa revisão minha, eu mando ele repetir como que a técnica que ele está fazendo. Então, isso diminui consideravelmente o aparecimento de nódulos. Naqueles indivíduos onde o nódulo vai se desenvolver, nós vamos programar com ele, se ele se desenvolver uma vez ou outra, normalmente ele desaparece, a maioria dos nódulos desenvolve, o paciente deixa ali de usar 1 mês, mais ou menos, depois volta ao normal, e aqueles que não voltam, então, cada vez tendo mais nódulos, normalmente são pacientes que talvez fossem desenvolver doença de Peyronie, já tem uma predisposição, aí você vai botar a prótese peniana e ela não atrapalha em nada. Tanto que nas grandes fibroses do corpo cavernoso, provocado por Peyronie, o melhor tratamento é o implante de prótese peniana. Então, é uma cirurgia relativamente simples. Então, os nódulos penianos não atrapalham de forma alguma o implante de uma prótese. Então, desculpe, mas os colegas que têm realmente negado isso ou têm esse tipo de conhecimento, infelizmente, são profissionais e não se atualizaram na dinâmica da terapia intracavernosa, que é extremamente segura. Não, muito obrigado, viu, Coutinho? Obrigado pelas suas informações. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se tem mais alguém aí com a mãozinha levantada, pelo menos eu não estou visualizando. Não Mas temos, doutora Zelina. não? Bom, então eu vou passar para o doutor Francisco Coutinho, as últimas palavras dele aqui nesse momento, nessa aula, e ao mesmo tempo já agradecer a presença do doutor Francisco, agradecer a presença de todos aqui e dizer que é muito gratificante para a Somerge a realização desses eventos mensais, e hoje nós tivemos uma boa participação, e com certeza, doutor Francisco, o senhor, a sua palestra brilhantou aqui o nosso programa. Palavra para o senhor, por favor. Bom, muito obrigado a todos aí a presença, né? Fiquei muito feliz em poder trazer até para outras especialidades, colegas médicos que não são urologistas, que normalmente é o meu público para quem eu dou as minhas aulas. Foi um prazer enorme. Eu acho que falar desse tema, desmistificar o tratamento da sexualidade é muito importante, porque são problemas que, embora não causem risco de vida, eles têm um impacto na qualidade de vida. Um homem com uma disfunção erétil, ele trabalha mal, ele é um pai, muitas das vezes, que é nervoso, que é tenso, isso destrói casamentos, e a gente hoje só não consegue devolver a capacidade penetrativa praticamente daqueles que realmente não desejam, porque a medicina hoje ela dispõe de ferramentas que mais de 99% dos casos a gente consegue, não por mágica, mas por terapia que se adequa àquele caso, a gente consegue recuperar a função erétil dos homens. Muito obrigada, doutor Francisco Coutinho, mais uma vez, e encerro aqui o nosso evento, dando uma boa noite a todos, e muito obrigada. Uma boa Boa noite. noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.